Efésios capítulo de número 6, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Filhos, sejam obedientes aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Vós, escravos, obedecei aos vossos senhores desse mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, e assim como a Cristo, não servindo só quando observados, mas para guardar os homens, mas não como servos de Cristo, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vocês, senhores, façam o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los, e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre pessoas. Todos perceberam o desafio que eu tenho diante de mim essa manhã. Sim, nós estamos diante de um livro milenar, escrito por judeus, escrito também por cristãos no Novo Testamento, e que fala sobre escravidão, fala sobre a escravatura. Mas nós estamos em uma série, Gênesis, capítulo por capítulo, verso por verso. E não faz sentido pular esse capítulo só porque ele fala sobre algo que a gente não gosta e que todos nós aqui essa manhã, tenho certeza, desaprovamos. A Bíblia, ela não tem nada a esconder. Nós vamos perceber qual era a perspectiva que o apóstolo Paulo, inspirado pelo poder do Espírito Santo, tinha em mente quando escreveu esse capítulo. Ainda que a gente pegue nesse ponto de tensão, que é a escravatura, o nosso país foi fundado e forjado debaixo da escravidão. Ainda que a gente trabalhe com esse ponto de tensão, ele não é o principal tema de hoje. Como tema, eu quero falar sobre abusados e abusadores. Sim, eu vou falar sobre relacionamentos abusivos, em relação à autoridade, pais para com os filhos, patrões para com os seus empregados. Nós vamos tocar em relações de poder e vamos perceber como o Espírito Santo de Deus nos faz ser pessoas mais humanas em relação às pessoas que estamos exercendo ou recebendo autoridade. E sem mais demora, aí vamos nós. Verso de número 1. Filhos, sejam obedientes aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. A Bíblia, ela fala sobre a importância de obedecer aos seus pais. E não só obedecer quando a gente é menor de idade. Então a Brenda não tem que se preocupar. Você não é só o alvo, não é o único alvo da pregação de hoje. Mas todos nós que ainda estamos debaixo da autoridade dos nossos pais, que moramos com os nossos pais, precisamos prestar-lhes obediência. Enquanto moramos com os pais, são eles que regem a casa, são eles que colocam as leis da casa, e a eles quem nós temos que obedecer. Obediência é para todos aqueles que ainda dependem dos pais, que moram com os pais. A Bíblia enaltece e motiva os filhos a obedecerem os pais. E isso desde lá o Antigo Testamento. Eles já colocaram no Decálogo, nos 10 mandamentos, que Paulo repete aqui. Verso de número 2. Honra o teu pai e a tua mãe.
Esse é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Verso de número 3. Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. O mandamento ele está dizendo o seguinte: não despreze a experiência de vida dos seus pais. Não despreze a sabedoria dos seus pais. Não despreze o conhecimento dos seus pais. Eu sei que tem um bichinho que morde a gente. Aproveita que tem enfermeiro aqui essa manhã. Estuda qual é o vírus que esse bichinho pica. Estuda a gente. É um bichinho que pica todo ser humano ali na adolescência. E ele pensa que pode começar a desprezar o conselho dos pais, a desprezar a sabedoria, a experiência. Começa a ficar rebelde, não se importa em chegar tarde em casa, não se importa em desagradar os pais, não se importa em entristecê-los. Não sei o que acontece com a geração de jovens que eles acreditam que não precisam mais dos pais. Eis o porquê esse mandamento é importante. Deus diz: honra os seus pais. Não só obedeçam de maneira legalista. Entendam o que está por trás do mandamento. É perceber que aquelas pessoas que Deus colocou sobre você estão mais adiantadas na vida do que você que está começando a viver agora. Você que está começando a descobrir um mundo novo. Os seus pais já estão nessa há muito tempo. Eles conhecem a maldade e você não conhece. Eles sabem quando alguém é um enganador e você não. Eles sabem como fechar negócio e você não. Eles sabem como se dar bem na vida e você não. Portanto, não ache que você sabe tudo. Aliás, você sabe muito pouco perto dos seus pais. Aprenda com eles. Retenha deles. Que eles sejam a sua fonte de conhecimento. Agrade-os. Todos os meus conselhos para os casais que estão prestes, com os noivos que estão prestes a se casar, e eles começam a falar: não, meu pai está se intrometendo, minha mãe está se intrometendo, eles querem que a cerimônia seja assim, eles querem que seja assado, eles estão me dizendo para fazer isso, para fazer aquilo. O meu conselho sempre é: até o altar, até o dia do teu casamento, vocês têm que buscar agradar os pais de vocês. Até o dia do seu casamento, até aquela data, aquele segundo. Se alguém tem que ficar triste na mesa do jantar, que seja o seu noivo. Se alguém tem que ficar triste na mesa do jantar, que seja a sua noiva, mas não os seus pais. E ninguém pode falar que eu estou sendo antibíblico, porque aqui está dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. Honra! Que história é essa de querer honrar o noivo? Que história é essa de querer honrar o namorado? Que história é essa de desprezar aquele que carregou no colo, trocou a fralda, ajudou, colocou para frente, muitas vezes deixou de comprar coisas para si para comprar para você? Que história é essa de entrar alguém recentemente na sua vida e você inverter a lógica das coisas? Não! Até o dia do teu casamento, a pessoa que você tem que honrar é o teu pai e é a tua mãe. E posso te dizer, quando a gente se casa ou atinge a vida adulta e a gente olha para trás, a gente desejaria não ter chegado tão tarde em casa. A gente desejaria não ter desagradado, não ter desapontado. Lidar com esse sentimento é muito difícil. E acredite em mim, você não vai querer ter essa carga sobre você. Então, para você que tem a oportunidade de fazer tudo certo, até a data do teu casamento, olha para tua mãe com ternura.
Olha para o teu pai com graça. Não importa os defeitos que eles tenham. Não importa se eles não se adaptaram ao mundo moderno, eles não têm que se adaptar. Eles não são obrigados a se adaptar nem a entender as coisas. Mas a palavra de Deus está dizendo que você é obrigado a honrar. Você é obrigado a honrar. Honra o seu pai e a sua mãe. E o verso de número 4. Ao passo que ele motiva os filhos a obedecerem, ele também diz no 4: Pais, não provoqueis a ira dos seus filhos, mas criai-vos na disciplina e na instrução do Senhor. Sim, tem o contrapartida. E o contrapartida não é o pai se submeter a você, não é o pai se te obedecer, não é o pai fazer todas as tuas vontades. Esse não é o contrapartida. O contrapartida bíblico vem na negativa. Paulo diz: não provoqueis a ira dos vossos filhos. Não deixem os filhos de vocês zangados. Não humilhem os filhos de vocês na frente dos amigos. Não menosprezem os seus filhos. Não brinquem, não caçoem dos filhos de vocês. É o que ele está dizendo aqui no verso número 4. Quando forem corrigir, façam com a maior severidade, com a maior seriedade possível. Criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Vai muito além de criá-los na religião. Vai muito além de mostrar uma lista de certos e errados. Criá-los na instrução do Senhor é fazê-los perceber Cristo na sua vida. E pais, mães, isso também não é tarefa fácil. Porque a zona desse verso de número 4 é a área que arrebenta, que acaba com a hipocrisia. Percebe? Não dá para ser uma coisa na igreja e uma coisa na mesa do jantar. Não dá para ser uma pessoa aos finais de semana e outra completamente diferente durante a semana. Os seus filhos notarão a diferença de uma verdade a ser vivida para uma falsidade a ser praticada. Essa diferença é bem perceptível. Eles notam rápido. E não tente, pai ou mãe, fazer com que seu filho valorize aquilo que você não valoriza. Fazer com que o seu filho ame aquilo que você não ama. Se você não ama Cristo, teu filho não amará Cristo. Se você não valoriza a igreja, a Bíblia, a verdadeira religião, o teu filho também não valorizará ela. Não tente fazer com que ele ame o que você não ama. Você vai perder o seu tempo. Você vai perder o seu tempo. Esse verso acaba com a nossa hipocrisia. Porque isso é criá-los na instrução do Senhor. É apresentá-los uma pessoa. É apresentar a Cristo. É corrigir com severidade e amor. Esse é o segredo do Pai. Não ser tão mole para que o teu filho não pise em você, e não ser tão duro para que ele não conheça a graça e a bondade que existe em Deus. A Bíblia diz assim: considerai a severidade e a bondade de Deus. São esses dois atributos que nós temos que considerar. Não é um em detrimento do outro. São os dois que andam em conjunto e formam bons pais e forjam boas mães. Quer ser um bom pai, quer ser uma boa mãe, seja bom nos momentos oportunos e seja severo nos momentos que a situação pede.
Está aí o segredo para ser um bom pai. Está aí o segredo para ser uma boa mãe. Todas as experiências que nós temos com os nossos pais, nós guardamos, formam a nossa bagagem e nós transmitimos para os nossos filhos. Querendo ou não, você é formado por pelo menos 80% da vida dos seus pais. Quer você queira isso ou não. Quer você aceite isso ou não. Não, pastor, não tem influência. Você tem sim. E seja grato por isso. Seja grato por isso. Nós levamos essa bagagem. É claro, com a vida adulta, com a maturidade cristã, nós temos que reter aquilo que é bom. Nem tudo que a gente aprendeu com os nossos pais é algo que a gente tem que praticar. Muita coisa que a gente aprendeu com eles, inclusive, nós não temos que praticar. Mas precisamos ser gratos e valorizar as lições do mesmo jeito. Como ilustração, eu quero contar para você algo que aconteceu na minha infância. Meu pai tem os erros dele, eu não estou justificando, não quero que você pense que ele é convertido, pois ele não é. Mas com 8 anos de idade, mesmo com todos os pecados, ele me levou para o sítio dele, lá em Minas Gerais. E nós ficamos sozinhos na rede. Era 2 da manhã. Era 2 da manhã, mas sinto muito. Eu fiquei acordado até tarde com o pai. E ele me levou na rede. E ele me mostrou a lua e as estrelas. Que na roça não tem iluminação pública, então a luz e as estrelas, elas realmente iluminam. E aquilo me impressionou bastante, porque eu, garoto, criado na cidade, soltando pipa no ventilador, como diz o Renan, que gosta de me zoar, eu fiquei impressionado com a luz das estrelas e da lua, porque iluminava tudo, o chão ficava branquinho. E ele me perguntava: Ivan, você consegue ver o fundo do nosso terreno? E eu dizia: consigo, pai. E ele falou: Ivan, você consegue ver o pé da montanha? Eu consigo, pai. Ivan, você consegue ver a sombra que a montanha está formando no horizonte com a luz da lua? E eu disse: eu consigo, pai. E ele disse assim: Ivan, Deus fez o sol para iluminar de dia e Deus fez a lua para iluminar também. E agora sou eu que estou pegando meu filho e falando as mesmas palavras e ensinando as mesmas coisas. Como diz o poeta, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Não tem como fugir. Honra o teu pai e a tua mãe. E você, pai, não provoque a ira dos seus filhos. Essa relação é criada por Deus. Ele permitiu que fosse assim, para a sua honra e para a sua glória. O triste é quando a gente percebe que esse relacionamento ele é quebrado. Que ele não é aquilo que Deus projetou para que fosse. E o relacionamento entre pai e filho, ou entre filho e pai, se torna abusivo. Um relacionamento doente e desequilibrado, baseado em abusos sexuais, abusos verbais, violência doméstica. Nosso coração dói quando existem essas coisas no lar, porque todos nós sabemos que Deus não projetou para que fosse assim. Nós vemos beleza, estética, verdade e graça num relacionamento entre pais e filhos. E não cabe na nossa mente quando a gente vê as notícias de jornal, como a da Isabela Nardoni. Nós não conseguimos conceber como um pai tem coragem de atirar pela janela a própria filha, entre outras coisas. Mas infelizmente isso acontece. Fruto de uma sociedade caída, do pecado que se infiltrou no coração do homem. Igreja, Deus não projetou para que fosse assim. E tudo isso é resgatado debaixo de Cristo. Porque não podemos nos esquecer
que em Cristo nós temos o modelo do que é ser verdadeiramente um filho. Diferente do filho pródigo, que quis pegar a riqueza dos seus pais, partir para uma terra distante, viver como queria. Diferente de Absalão, que quis destronar o próprio pai Davi e até matá-lo. Diferente desses filhos rebeldes que nós vemos na Escritura, Cristo, pelo contrário, ele foi obediente e obediente até a morte. Ele foi obediente em tudo. Cada ordem do seu pai ele ouvia, honrava, amava, cuidava para fazer conforme aquilo que ele havia prescrito. Cristo por diversas vezes disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ah, quem dera os filhos de hoje fossem assim, cuidassem dos negócios dos pais, fizessem a vontade do Pai, honrassem, obedecessem aos seus pais. Você não está aqui para gritar com seu pai, nem para brigar com seu pai. Você está aqui para obedecer e honrar os seus pais. Em Cristo, você vê o verdadeiro modelo de filho. Não ouse ser diferente. Você não tem desculpa para ser diferente. É assim que se quebra um relacionamento abusivo de filhos para com pais e de pais para com filhos. A gente percebe em Deus. Um Deus que amou o seu filho, o seu único filho, e o amou e cuidou dele até o fim. Até um corpo ele preparou para Cristo Jesus. A gente leu aí em Hebreus que um corpo mortal tu me preparaste, é o que disse Jesus Cristo. E Deus cuidou de Jesus, amou a Jesus, e Cristo por diversas vezes disse: olha, vocês têm o mesmo Pai nos céus, e a quem o filho vai pedir pão e o pai dará pedra, a quem o filho vai pedir alguma coisa boa e o pai dará um escorpião, uma serpente. Isso não existe. Nós como pais queremos dar as coisas boas para os nossos filhos. E quando Cristo está dizendo isso, ele não está falando de carro do ano, ele não está falando de casa nova, ele não está falando de nada disso. Quando Cristo fala de dar coisas boas para os nossos filhos, ele está falando de princípios. Quais são os princípios que você tem e que Deus moldou em você que são passáveis, que são transmitíveis? Eu sei que muitos pais essa manhã vão dizer o seguinte: não, pastor, eu não posso, eu não estou incluído nessa pregação. Porque eu não recebi amor dos meus pais, então eu não posso passar para os meus filhos o amor. Porque eu não recebi carinho dos meus pais, eu não posso passar carinho para os meus filhos. Porque eu tive um pai severo, eu tenho que ser severo e brigão e violento o tempo todo. Isso não se aplica a você. Porque o teu pai nos céus é um pai bom. O teu pai nos céus é um pai gracioso. E o teu pai nos céus é um pai que cuidou do seu filho único e cuidou de você também até agora. Ninguém tem essa desculpa diante de Deus. Porque eu não recebi, eu não posso transmitir. Ou porque eu fui mal educado, eu vou transmitir para o meu filho também. Não. Isso em Cristo Jesus é quebrado. Porque você tem um exemplo do verdadeiro Pai que está nos céus. Um Pai que ama, que cuida e que agracia. É assim que se quebra diante de Deus. Um relacionamento abusivo dos pais para com os filhos. Paulo sabia que essas relações de poder são nocivas. Que quando a gente tem um filho debaixo da nossa autoridade, que nos obedece em tudo, a gente poderia acabar judiando deles um pouco. Paulo já diz aqui: não provoqueis a ira dos vossos filhos. E nós temos um exemplo de pai, ainda que os nossos pais na terra tenham sido falhos. E agora o maior ponto de tensão, verso de número 5. Vocês escravos obedeçam aos vossos senhores desse mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Eu não quero que você pense que a Bíblia ela
motiva a escravidão, porque ela não motiva. Não quero que você pense que a Bíblia aprova a escravatura, porque ela não apoia. Só que quando esse livro foi escrito, ele foi escrito debaixo de uma sociedade que escravizava o outro. E o escravo, diferente daquilo que nós tivemos aqui no Brasil, era uma pessoa que não tinha muitas condições. Está errado, não estou justificando, mas só estou dizendo, explicando, que era uma pessoa que não tinha muitas condições de vida e que muitas vezes ser escravo de alguém lhe trazia mais dignidade do que ser livre. Porque se você fosse livre, não teria meios para a própria subsistência. E os senhores de escravo, os senhores dos servos, eles cuidavam daqueles que estavam debaixo da sua responsabilidade, os alimentando. Era como um empregado da casa que recebia comida. Era como um serviçal que recebia mantimento e bem-estar. Era essa troca que havia na época. Eu não quero que você imagine a história do Brasil e o que aconteceu de terrível aqui com os homens e mulheres negros da nossa nação. Não quero que você tenha isso em mente, porque não é o mesmo relato bíblico. E Paulo, em outras palavras, está dizendo: querido, enquanto você foi chamado nessa posição, tudo bem, sirva a Deus onde você está, mas quando tiver uma oportunidade, pula fora, porque foi para a liberdade que Deus te chamou. E a gente vai ver lá na frente o homem chamado Timóteo, escravo, servo de um senhor bom, cristão, chamado Filemon. E no final da carta, Paulo vai dizer o seguinte: olha, Filemon, eu tenho certeza que você vai receber Timóteo de volta com... Onésimo, perdão. Que você vai receber Onésimo de volta com todo o amor e graça. E você vai fazer com ele além daquilo que é esperado. E a tradição nos conta que Filemon acabou dando a liberdade para o seu escravo, Onésimo. Então, irmãos, é sobre esse livro, foi sobre essa condição que esse livro chegou. E Paulo está dizendo: lembrem-se que Cristo foi servo. Jesus Cristo nessa terra, ele diz o seguinte: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu não vim para receber, mas eu vim para dar. Então, Paulo estava dizendo: olha, tenham em mente que Cristo mesmo, ele foi escravo e foi servo. Não se sintam menosprezados, porque ele também estava nessa condição. E Paulo diz que quando você vai servir alguém, você deve servir diante de Deus, verso de número 6. Não servindo só quando observados. O que os servos faziam? Quando observados, eles trabalhavam duro. Aí quando o patrão desviava o olhar, eles já ficavam relaxados, faziam o corpo mole. Paulo está dizendo: não ajam dessa forma. Porque há um Deus onisciente que vê todas as coisas e Ele está observando vocês. E quando nós servimos aos homens, é como se estivéssemos servindo ao próprio Deus, porque foi a posição que Deus nos confiou no momento. Ele diz aqui: não sirvam só quando observados para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Tem um empregado de uma grande multinacional, ele é cristão e o chefe dele já havia se infiltrado no trabalho para observar como os empregados estavam indo. E esse é um documentário, está na internet. E esse jovem cristão ali falando com o chefe sem perceber, ensinando com toda a paciência. Olha, faz assim, faz assado, deixa assim. Aí ele chega para o chefe e diz o seguinte: olha, quando você for fazer alguma coisa, faça como se estivesse fazendo para Deus. Assim você sempre vai dar o seu melhor. Ele falou isso sem saber para o próprio chefe. E ganhou uma promoção, você tem dúvida? Ganhou mais uma promoção.
Deus está nos vendo, irmãos, enquanto servimos. Ah, mas a minha patroa, mas o meu patrão, ele é carrasco. Ah, mas o meu patrão, a minha patroa... Quem que gosta de chefe? Na verdade, é bem raro achar alguém que gosta de chefe. Mas nós devemos servi-los como se estivéssemos servindo ao próprio Deus. Está aí o segredo de fazer bem feito. Deus te chamou para sendo empregado, então trabalhe fazendo o seu melhor para o Senhor. E o verso de número 8 diz: sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente não tem isso em mente, né? Não, eu estou lá no meu trabalho, Deus não está no meu trabalho, Deus está aqui de final de semana. Não. O bem que você faz no trabalho conta. O bem que você faz no trabalho conta. Servir bem os clientes, alimentar bem os clientes, orientá-los, aconselhá-los, fazer o que lhe foi delegado. Não importa se o seu trabalho é operacional, é administrativo, médico, não importa. Todo o bem que você fizer, Deus está vendo e você receberá recompensa. Às vezes a gente não tem essa ideia, né? Não, eu estou aqui servindo o meu cliente. Não! Deus está te observando. Deus está vendo você fazer o bem, então faça bem feito. Ele está ali vendo as intenções de amor, de graça, de bondade. E se o cliente não valorizar, se o patrão não valorizar, se o freguês não valorizar, Deus está valorizando e te observando. Acorda! Você vive todos os teus dias e todas as tuas condutas estão diante de um ser que é muito maior do que o seu patrão, que é muito maior do que o seu cliente, é o próprio Deus. Ele te observa e espero que Ele te observe fazendo bem. Fazendo bem. É por isso que eu, como advogado, compro a briga dos meus clientes. Ouço os meus clientes. Atendo os meus clientes. Eu penso, estou fazendo para o meu Deus. E busco, tento, procuro fazer o meu melhor. E você, ainda acha que está fazendo para homens? Que pensamento pequeno você tem. Você não sabe que servir a homens é servir a Deus? Um dia uma mulher chegou para mim e falou assim: eu estou agora numa igreja nova, graças a Deus eu parei de servir aos homens. Eu falei: que pena. Que pena, porque se o próprio Cristo veio aqui na terra para servir a homens. Isso não é a melhor demonstração de amor do que fazer bem para o próximo e servir a homens e mulheres. Que pena. Não se ache pequeno por servir a homens e mulheres. Você está servindo o próprio Deus. Talvez não tenha tido consciência disso. E vocês, senhores, patrões, façam o mesmo para com eles. Não ameacem. É o que Paulo está dizendo. E se Paulo está dizendo não o ameacem, imagina o que está embutido nisso. Não sejam violentos, não sejam briguentos, não os torturem. Não torturem os seus escravos, não briguem. Não ameacem, nem sequer ameacem. O que Paulo está dizendo? Sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre pessoas. O governo romano fazia diferença. O patrão tinha muito mais dignidade diante da sociedade do que o escravo. E Paulo quebra essa lógica dizendo: o escravo, ele é tão digno quanto você diante de Deus. O escravo é tão digno, é tão honrado e tem a mesma essência que você tem diante de Deus. Portanto, não o violentem nem os ameacem. É horrível quando você é patrão e cria um ambiente nocivo no seu trabalho.
Nenhum empregado consegue sobreviver ali. Nenhum empregado consegue respirar ali. É tão bom quando os patrões chegam, olha, eu adoro o ambiente de trabalho, eu gosto de trabalhar aqui. Eu faço com prazer, eu faço motivado. É tão gostoso. Sabia que ambiente de trabalho, essa é nova para você. Ambiente de trabalho está entre os fatores que os empregados mais procuram, mais do que salário. Mais do que salário. Ambiente de trabalho está entre os primeiros fatores que alguém procura, para os quais alguém procura emprego. Então capricha no teu ambiente de trabalho, patrão. Líder, capricha no teu ambiente de trabalho. Cria um ambiente leve. Tem meta para bater, faça isso da maneira mais tranquila possível. Ninguém é obrigado a trabalhar debaixo de pressão psicológica ou emocional. Isso é algo criado pelo mundo moderno. A Bíblia não trata assim não. E se você pensa que isso é bom, você está errado e precisa ter um encontro com esse verso de número 9. Porque pode ser que você não ameace, não bate e não torture os seus funcionários, mas você os trata mal, é grosso, é ríspido, mal-humorado, ninguém consegue ficar perto de você. Portanto, chefe, capriche no teu ambiente de trabalho. E lembre-se que nós temos um Cristo que veio ser servo e morrer em nosso lugar. E nós temos um Pai que é patrão. Deus é o maior exemplo de patrão. Porque Ele governa os céus e a terra. E ainda assim é bom para com todos o tempo todo. Esse é o nosso exemplo de patrão. Um patrão que desceu dos céus, se fez como um de nós, morreu em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, para que ao receber essa graça, crendo nessa fé, tendo essa misericórdia, nós recebêssemos o perdão que há em Cristo Jesus. Esse é o teu patrão. Esse é o teu chefe. Como você tem coragem de ser diferente? Quando nós pensamos na relação de Cristo como Filho e Deus como Pai, de Cristo como servo e Deus como patrão, quando nós pensamos nessas relações dessa forma, nós conseguimos imitar o exemplo do próprio Deus e praticar a piedade nessa terra, a bondade nessa terra. Que essa mensagem tenha te motivado a ser um filho, um pai, uma mãe, um chefe, um funcionário de acordo com o coração de Deus. Fique de pé, vamos orar.